Olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do DonaCast. Se você não está aqui na minha página, no YouTube, clica lá no sininho para receber notificação, comenta as reportagens que eu trago aqui, porque é importante para a gente, né, disseminar conteúdo de qualidade no mundo de hoje. E, nossa, gente, eu vou falar para vocês hoje como que eu conheci a minha convidada. A gente é mulher arretada. Eu estava na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, discutindo os protocolos sobre bares e restaurantes, sobre o assédio em bares e restaurantes, e eu vejo uma mulher ali extremamente forte, dedicada, combativa, e consegui trazê-la aqui porque a gente se adorou, a gente, né, Ana? A gente se conectou de imediato. Mas eu vou falar um pouquinho de você antes. A Ana, ela é jornalista de formação, já trabalhou em empresas de grande porte, fundou o Livre de Assédio no Instagram e tem um site também sobre isso. Empreendedora, feminista, algo em comum, mais uma coisa em comum, nós somos apaixonadas por dados, então a gente não viaja na maionese. Né? E uma coisa que me deixou curiosa, quero que você explique, que você é conselheira do Civis Aliança Global. Você vai explicar isso pra gente. Então, sejam muito bem-vindos de novo. Abre os ouvidos aí, porque o conteúdo hoje é muito importante. A gente está aqui querendo ajudar a sociedade, querendo ajudar as empresas, falar, alertar sobre os prejuízos, que a cegueira, todo preconceito, ele é antecedido de uma cegueira. Então, a gente quer alertar vocês sobre essa cegueira aí, que está dentro das empresas, na sociedade. Ana! Olá! Bem-vinda! Olá, Ana. gente, tudo bom? Obrigada pelas suas palavras, é recíproco carinho, admiração, né, Andréa? Mas, assim, o que é que a minha conversa aí de ser conselheira dessa Organização Internacional pelos Direitos Humanos começa com minha atuação no segmento privado de falar sobre assédio nas empresas. Eu sempre penso, se a gente passa 8 horas, no mínimo, no ambiente de trabalho, é um lugar onde nós vamos ter aí a nossa fonte de renda para realizar nossos sonhos. Se esse ambiente for tóxico, for perigoso, o que é que a gente está causando na sociedade, né? Uhum. Então, quando eu fundei a Livre de Assédio lá atrás, teve uma abertura dessa aliança para atrair lideranças, mulheres do que eles chamam de Global South, né? Que é o hemisfério sul. E ele chamou muita atenção. A história de tipo, nossa, você ser uma ativista dentro da iniciativa privada, isso é algo muito diferente, porque a gente precisa trazer as empresas para falar de direitos humanos. Daí eu iniciei uma trajetória, teve uma eleição, fui eleita pelos membros, então tenho muito orgulho, que eu digo, fui votada pelo povo, e hoje represento a América Latina lá como conselheira, e a gente vai lá discutir como é que a gente consegue fazer os direitos humanos, porque quando a gente fala de prevenção ao assédio, a gente está falando de direitos humanos, né, no mundo. E sempre aqui, a gente olhando para o nosso pedaço aqui de chão, América Latina, que também tem grandes desafios, né, para as mulheres, a gente sabe. Sim. Então, assim, nós estamos muito bem representados, porque eu já vi você em combate. Obrigada pelo feedback. Deixa eu te fazer, quando eu tava olhando o assunto, né, eu vou te fazer uma pergunta que é um negócio que aconteceu muito comigo, né? Quando eu comecei a falar de assédio, violência doméstica, me chamaram de louca. Você é louca? Você vai falar sobre isso? Esse assunto é muito perigoso, vão te perseguir, né? Os opressores, Os machistas. Às vezes até criminosos, né? Os incomodados, para dizer o mínimo. Os incomodados, para dizer o mínimo. Então, teve uma preocupação até da minha família nesse sentido. Você vai falar de... Você é louca? E fui chamada de louca. Você vai falar de violência doméstica? Você vai falar de assédio? Isso aconteceu com você? Muito, muito. Até porque eu estava vindo de uma carreira corporativa muito consistente. Então, o pessoal dizia, você vai largar isso para virar aí essas loucas que rasgam sutiã, etc. Por que um tema tão pesado? Você pode ir por outro caminho. Eu falei, mas esse é meu propósito. É uma coisa que me incomoda. Eu achei nisso uma forma de atuar na sociedade que me dá sentido, que me faz acordar e me movimentar. Então, ser chamada de louca para quem é mulher e quer mudar o status quo, eu acho que já está ali na lista, né? Sim. Eu digo assim, até um indicador que a gente está no caminho certo, porque se chamou de louca... Que saiu do padrão. Estamos provocando alguma mudança, então isso é muito importante, mas aconteceu sim. Então, mulherada, chamou de louca porque você está saindo do padrão, né? Evidente que a gente tenta ser polida, ou assim, é da natureza de mulheres que estudam dados científicos, né, que procuram conceitos.
ter uma normalidade de explicação. Né? É essa caixa que eu quero estar. Eu quero trazer esse combate para um lado intelectual, né? Para um lado que aclara, que traz luz para as práticas, né? Empreendedoras. Eu muito mais, é difícil até, eu tento levar isso para dentro do serviço público. Perfeito. Né? Então, onde nós temos pouquíssimas mulheres representantes, na grande maioria dos cargos. E essa semana eu ouvi uma pessoa falar assim, então, mas a gente não tem assédio aqui? Porque agora a gente está nomeando mulheres, mas a questão toda a gente está nomeando mulheres, mas demoramos muito tempo para nomear a primeira. Então, por que nós temos para cada, sei lá, 10 homens, uma mulher no cargo? Isso é muito sintomático. Isso é muito sintomático, né? E aí eu acho que quando você vai falar dos números, né? Você viu que, por exemplo, se você vai para a WOB, que é o Women on Board da ONU Mulheres, eles querem pelo menos 2 mulheres para dar o selo de uma empresa que está aí com boas práticas. Por quê? Porque uma mulher sozinha para ser engolida pelos outros conselheiros, né? E o peso da gente já é muito grande, né? Porque a gente tem que performar, tem que entregar, e ainda temos o nosso compromisso de tornar os espaços aí melhores para nós. E aí, contra um grupo tem que ser uma maioria. Fora que a cultura, né? O lastro que foi deixado. Ele não vai enxergar que ele é machista. Eu falei isso a semana passada, no meu Instagram, né? Que todos nós somos machistas. O que acontece o conhecimento, a educação, os dados nos mostram em que grau nós estamos de machismo. Porque quando eu olho pra mulher e eu julgo essa mulher pela beleza, pela roupa, tem que tomar cuidado, eu posso ser machista. Sim. Falo, nossa, ela desempenha, mas ela é bonita, né? Tô sendo machista. Né? Porque você elogia a beleza de um homem quando ele é competente? E outra coisa, né? Que vamos falar de etarismo. Então, um senhor grisalho, nossa, como ele é experiente, ele tá amadurecendo. Uma mulher, quando começa a ficar no ambiente de trabalho, a gente sabe que depois dos 40 a contratação é muito difícil, depois dos 50 vai perdendo valor. Então, que desproporção é essa, né? Então, até nós mulheres mesmo, sermos quem provoca esse eureka. Como assim? Mas você falaria isso para um homem? Você desmereceria um homem pela idade? Né? Então, essa desproporção, às vezes, a gente foi criada nesse ambiente, né, André? Então, assim, a gente tem que ser sempre vigilante para a gente poder não estar reproduzindo essa cultura. Nós somos dotados de um comportamento tido como normose. Você já ouviu falar nessa normose? Né, que é algo patológico, que tá embutido dentro da sociedade e as pessoas não percebem porque é patológico. E aí, vamos falar do que a gente realmente vive falar aqui, porque eu tenho me perguntado muito sobre essa questão de quando os empresários vão acordar, de quando os gestores vão acordar, para o que está acontecendo no derredor. Você mesmo acabou de me citar aqui o que aconteceu no Lollapalooza faz uma semana, trabalho escravo em 2023. Talvez faz um mês que aconteceu trabalho escravo em produção de vinho. Lojas de marca que a gente não entra mais. Acabamos de falar que a gente não entra mais para comprar roupa. Por quê? Porque trabalho escravo na produção. E o quanto custa para essas... Será que essas pessoas não se perceberam que estavam fazendo coisa errada? Sabe? Deixou manchar a imagem, né, da empresa, deixou manchar a imagem da instituição. E a gente vai falar o quanto custa recuperar essa imagem. Eu tenho um dado aqui de que hoje uma indenização civil, ela beira de 10 mil a 2 milhões de reais, né? E tem um dado também da Controladoria Geral da União que fala que de 1º de abril de 2014 até 11 de abril de 2019, tem mais de 90 processos no Brasil de assédio. Isso das pessoas que entenderam que aquilo é assédio foi. Porque tem o minimalismo no assédio. E você vai falar sobre isso. Então, eu chamei você aqui pra gente acordar as empresas. Porque é muito caro não acordar. E tudo, né? A gente tá falando de dados aí do que tangíveis de uma indenização. E aí você trouxe muito bem. E a reputação? Então, eu tenho amigos que não são influenciadores, são pessoas que trabalham mais no backstage, não foram. Depois de ter comprado o ingresso para 3 dias, que está incongruente com meus valores. Eu não posso estar num lugar que não conversa com o que eu acredito. Então, eu acho que a régua do nosso consumo de ativismo está muito alto, ainda bem. Essa sociedade vigiada, extremamente transparente, não é novidade. Agora, existe uma coisa que é a dissonância cognitiva, né? Quando eu entro numa reunião com uma empresa, como eu já escutei, extremamente masculinizada, e o senhor diz, aqui não tem assédio.
Eu digo, ou você não quer enxergar? Ô, Ana, e a percepção da realidade, né? O que é assédio para ele, na verdade? Talvez o assédio seja só o físico, né? E a gente sabe que não, gente. Vamos lá. O assédio também é o psicológico, é a cantada que ofende, é você invadir o espaço do outro. E falando do aspecto sexual, tem também o assédio moral, né? As discriminações do dia a dia, o que fere a dignidade. Então, eu digo, como é que uma sociedade violenta como a nossa, André? A cada 1 segundo, uma mulher é assediada no Brasil, segundo o Instituto Maria da Penha. A cada 22 segundos e meio, uma mulher é esganada. Né? Essa primeira estatística que a gente traz a cada 1 segundo, né? Que bem a Dani Calabresa trouxe agora na campanha, né? Que ela está fazendo para falar sobre justamente esse tema do assédio nas empresas, mais chocada no audiovisual. A cada 1 segundo a mulher assediada, você está dizendo que essa estatística não é só quando ela está no ônibus, se deslocando, está na balada. É também no trabalho. Uhum. Então, você respirou enquanto a gente estava falando? Eu quero saber se você respirou. Respirou, deu 1 segundo, uma mulher acabou de ser violentada, assediada ou estuprada, né? Exato. É isso que a gente está falando. E aí, quando a gente vai para esse lugar, né? Como é que isso não vai invadir as empresas? O ambiente então, corporativo. Quem assedia lá atrás vai bater o cartão e ficou aí uma pessoa, né, aqui perfeita, na minha ética? Não vai. Como também a gente pode trazer luz para o racismo. Você acha que não vai existir racismo nas empresas? Eu até contrato negro. Nessa frase até tem aí já o racismo. O até já é um racismo. Então, assim, numa sociedade que a gente tem aí, que a ONU fala de genocídio negro, já... Será que isso não vai invadir nas empresas? As empresas, como assim? A gente é o país que mais mata público LGBT no mundo. Você acha que essa violência, pode ser até uma microviolência, que isso também ataca a saúde mental, né? Do trabalhador. Não vai invadir os espaços de trabalho. Então, de novo, dados. Aí você escolhe. Ou você vai para a prevenção ou lida com a crise. Olha só, eu peguei aqui aquela pesquisa visível e invisível. 46,7% das brasileiras, isso em 2022, afirma ter sofrido alguma forma de assédio em 2022. Cantadas e comentários desrespeitosos na rua equivale a 41%. Cantadas e comentários desrespeitosos no ambiente de trabalho, 18,6%. Assediadas fisicamente no transporte público, 12,8%. E abordadas de maneira agressiva em uma festa, 11,2%. E aí, eles veem no próximo, eu lembro que num próximo catálogo ali da Folha, dos números, eles falam que a quantidade de mulheres que sofrem violência por dia equivalem ao estádio de futebol lotado. Por dia! É isso. Então, isso não vai ser levado para dentro da empresa? Claro que vai. Talvez a pessoa pense 2, 3 vezes de não avançar o toque físico, mas vai estar no psicológico, na chantagem. Olha, mas se você topar sair comigo, as coisas ficam mais fáceis para você. Quando a mulher se posiciona e diz, não gostei dessa piada, dessa abordagem, ela fica na geladeira. Vira o quê? O que é que vira, né? A complicada. Não chama, porque isso aí leva tudo muito a sério, é a feminista. E, na verdade, a gente só está pedindo respeito. Não, e tem aquela coisa calada, tipo, da equipe. Eu não te dou mais trabalho para você fazer, não te dou trabalho importante. A geladeira. Mas vamos dar nome para essa geladeira, porque as pessoas não estão, às vezes, não entendem que estão sendo assediadas. Né? Porque eu gosto muito de usar a figura da cobra, porque choca mesmo, né? O assédio, né? O assediador... Primeiro que o assediador tem como comportamento algo muito natural isso na vida dele. Por quê? Porque ele já vem assediando e esse comportamento é validado, não é repreendido e é validado novamente. E todas as vezes que as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas ele me assediou. Eu falo, quantas mais? Porque foi validado isso lá dentro. Foi validado. A permissividade. É igual a laranja podre no cesto. É a mesma coisa. Vai contaminar os outros. Então, a gente não basta só a gente falar que não é mimimi, que tem números. O assediador ele tem que ser retirado do meio, porque ele vai contaminar a imagem da empresa. Ele vai contaminar o comportamento dos colegas. Se aquele comportamento for validado, ele vai ser referência para outros assediadores. Então, a cultura, ela vai, igual fala Peter Drucker, vai ser devorada pela a estratégia vai devorar a cultura no café da manhã. É isso. Então não basta a gente falar que a gente não gosta de assédio, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que ser anti-assédio, né? E ter políticas efetivas e canais de confiança para que isso seja levado ao autogerenciamento da empresa, você não acha? Perfeito. Eu acho é isso, porque cultura é o que a gente vive todo dia. E eu concordo, porque é o efeito turba, né? A gente fala, então, você tá aqui, o cara vai, solta uma gracinha,
Aí, obviamente, a gente sempre fala da maioria e minoria, principalmente em ambientes muito masculinizados. A mulher, às vezes, até ri amarelo, que, cara, se eu não tenho ninguém para me dar respaldo, se eu me posicionar aqui e dizer que não gostei ou denunciar, vou perder o emprego, você é chata, você é estigmatizada. Daí, é a mensagem que você passa, né? Para todos, um para o outro. Ah, aqui pode, aqui não tem punição, né? E, às vezes, quando vem a punição, é tão tardia que até quem tá Já ali... validou o comportamento. E quem tá ali, tipo, gente... Passa até a falsa impressão, sabe de quê? Porque pegou pesado demais. Foi por isso que ele foi demitido, né? Então, na verdade, a ação, eu sempre falo nos treinamentos, líder, na hora que você não toma uma ação ali, você está dizendo, olha, pode ir, né? Vai junto, que para mim não me incomoda, então, se ri junto. E se ri junto, pior ainda. Riu da piada machista, racista, rindo junto, Andréa, olha aqui, aí é que eu vou fazer mais ainda, porque eu tô bem na fita com o meu chefe. Então, é isso, a cultura é o que a gente vive todo dia. E assediador repete padrão. Repete padrão. Né? A gente sabe. Ele vai, e o padrão vai dar validação comportamental, e ele vai se tornar cada vez mais forte e acreditar na impunidade. A gente estava falando, né? A gente trazendo a LESP, né? E a gente está falando muito desse lugar que a gente precisa trazer as mulheres que trabalham em ambiente de eventos, de bar, trabalho digno como qualquer outro. A gente precisa jogar essa luz no protocolo. E ficou muito claro que na LESP a gente está trazendo isso, olhando para funcionário e para funcionária também. E o tal do eu sou amigo do dono. Você percebe que esses assediadores, eles sabem para onde vão, quem vai passar pano, qual é o lugar permissivo que ele tem. Então, ele se arvora de uma rede que vai dar impunidade para ele. Não raro nas empresas, o que é que ele faz? Então você é muito amigo do cara do RH, todo mundo vai me enviar almoçando, porque aí ninguém mexe comigo, né? Porque tem uma relação. Peito de pombo, né? Aquele assim, gente, fica de olho. Sabe o peito de pombo? O cara cheio de si, assim? Ele é cheio de si, porque ele acha que ele não vai ser pego. Exato. E a mulher também, tá? Porque tem mulher assediadora, especialmente com assédio moral, né? Às vezes secretárias que não querem deixar você ter acesso à chefia. Faz uso do poder, né? Faz uso do poder, né? E isso vai minando o emocional da pessoa, porque assédio moral, ele não é sustentável. Veja bem, a questão do assédio moral e o assédio psicológico, o que acontece com isso? O ambiente da empresa fica... não dá para viver lá dentro. Não tem segurança, fica tóxico. E essa pessoa vai ficar doente e isso vai, além de ter um desdobramento na questão do judiciário, de indenização, vai para onde isso? Para o SUS. Que bom que você está trazendo isso, porque mostra aí, gente, é custo para a sociedade, tá? É mais barato prevenir. Não só a empresa para não ter processo e reputação, mas nos nossos impostos também. O que os gestores, né, e os políticos e os administradores não percebem é o seguinte, qual é a despesa... Porque se a gente tem números, dados, de que ocorre violência, de que nós não estamos num ambiente seguro, de que as mulheres sofrem, de alguma forma, todo e qualquer tipo de violência. Né? Aonde vai reverberar o custo disso? Eu vou trazer uma coisa que é bem interessante, que aí eu acho que você, empresário, precisa E deixa eu só concluir uma coisa, Ana. Desculpa. Não, imagina. Para concluir o raciocínio, o orçamento público, ele não tá sobrando gordura mais. Às vezes ele tem que tirar da educação para pôr na saúde, da saúde da educação, da cultura para pôr na saúde. O gestor sabe o que eu estou falando. O prefeito sabe o que eu estou falando. O governador sabe o que eu estou falando. Observa também na questão da mulher não ter um fundo específico com despesas para o combate da violência doméstica nas políticas públicas estaduais. Porque hoje, se você for ver, a grande maioria de verba que sai da onde? Da segurança pública. Sim. Tá, aí vem a cultura. Você prefere comprar uma viatura ou você prefere investir na prevenção de assédio, percebe? Como a gente está sendo engolido por circunstâncias que não deixam a gente caminhar. E que faz a rede não funcionar, né? Por isso que essa semana eu estava conversando com o pessoal de uma ocupação no Rio de Janeiro sobre violência doméstica e me deu uma exasperação do tipo, mas Ana, não adianta eu denunciar. Que a conversa era, não deixa a coisa escalar, procura ajuda. Mas se eu vejo todo dia na televisão, juíza que é assassinada, mulheres que têm mais recursos do que eu assassinadas, o que é que está adiantando? Então, isso que você está falando, essa coisa que, dessa sensação que, nossa, mas aí a polícia só prendeu quando já matou, é porque não tem prevenção, não tem rede.
né? E a gente precisa entender que cada mulher morta, ela está deixando filhos órfãos, um pai e uma mãe doentes. Que são invisíveis, né? Os órfãos do feminicídio, eles são invisíveis. A sociedade não... Eu não vejo falar sobre isso. Né? O Instituto Maria da Penha tentou fazer um levantamento, mas, de novo, uma ONG, né? Enfim, terceiro setor não teve recursos para fazer tão abrangente. Política pública. A gente está falando de... Porque, assim, para você fazer política pública, você tem que ter dados. Com certeza. Que política pública que tem? Tem alguns... eu vi que tem... Recentemente teve uma... Eu não sei se é estadual ou municipal no estado de São Paulo. A gente pode até confirmar isso depois. Que tem aí uma pensão, uma espécie de pensão. Mas não é só sobre isso que a gente quer falar. E o acompanhamento psicológico dessa criança? E uma rede de acolhimento? Para onde ela vai? Porque ela perdeu o pai tá preso, a mãe tá morta. Para onde vai? Para a avó? Qual avó? Qual avó? Qual é a situação psicológica dessa avó? Sabe? É isso, é a rede de acolhimento. Por isso que essa sensação de enxugar gelo é tão exasperadora, porque é a falta do olhar para a prevenção. E eu adoro que você traz esse olhar, né, com tanta propriedade da gestão dos recursos, porque muitas vezes a gente olha uma secretaria da mulher, tá ali com uma mulher representando, e aí eu me incomodava muito. Eu falei assim, mas eles só fazem post e propaganda na TV. Quando você vai ver, não tem recurso. É para constar, entendeu? E aí você precisa também ter aliados na sociedade civil hoje. A gente sabe que os recursos que chegam são basicamente para a educação, que é muito importante, mas a questão de gênero, da violência de gênero, é um dos que menos recebe recurso também da filantropia. Então, é tão urgente, se fala tanto, mas quando vai para a prevenção, seja no âmbito público, seja na sociedade civil, ainda é uma luta muito grande, porque a gente precisa de recursos para fazer as coisas acontecerem. Sabe que eu acho que a questão não é nem de ser uma luta, é que é invisível. Ninguém se tocou ainda. De que precisa pegar os dados. Qual é o clamor social hoje? Né? Porque muitas instituições, especialmente as públicas, falam, não, a gente tem que averiguar o clamor social para poder aplicar os recursos, para dar uma devolutiva. Não é isso? É porque a gente vale menos, Andréa. A verdade é essa. Inconscientemente valemos menos, mas os dados estão aí. Então, pois é, a dissonância, né? Então, valemos menos enquanto não cair a ficha de que somos maioria na população. Somos 53% da população votante hoje em dia, que vota, que vai às urnas. Mas essa é a grande dissonância, quando você vê que a renda da mulher brasileira cresceu 300% nos últimos anos. Aí quando eu vou conversar com o setor de turismo, você sabia que o Airbnb, pesquisa internacional, apontou que a segunda mulher que mais viaja sozinha no mundo é a mulher brasileira, só perde para a japonesa. Olha, Japão, IDH, Brasil. Aí, por outro lado, a gente é recordista em abandono parental. A gente tem uma verdadeira população gigantesca de mãe solo, que é a mulher que coloca dinheiro, que vai cuidar para o filho, né, ter uma rede para a escola. Então, quer dizer, é tanto poder que a gente tem. E por que não é? Nem no dinheiro que a gente gera, né, impactado, nem também nessa força votante, nem na questão estrutural da sociedade. Porque uma mulher que não é respeitada até no transporte público, né? Por exemplo, uma vez, aí de novo, tem que ser uma pesquisadora acadêmica de mobilidade que ela falou. A primeira coisa que eu faria se eu fosse uma secretária de transportes era olhar para essa mulher que precisa ter uma faixa de pedestre onde tem escola pública, que precisa ter um ponto iluminado no ônibus, porque ela sai às 5 da manhã, tá escuro ainda, é perigoso, e ela precisa ir para o trabalho, entendeu? Então, como é que a gente é tão invisível também num lugar que é factualmente possível prevenir e tornar a vida melhor para todo mundo? De novo, política pública. Existe plano de iluminação de política pública. Por que não se considera os dados de que lugares escuros, mal iluminados, são os lugares onde provavelmente as mulheres sofrem mais estupro? E onde estão essas ruas escuras, né? não é? Que as travestis, né, e uma vez eu fiz uma pesquisa sobre isso, sofrem esse tipo de violência onde não tem iluminação, elas morrem de medo. Porque nós não somos o país que mais mata? A maior parte da população. Se somos o país que mais mata, vamos deixar de ter lugares propícios para essas mortes. Vamos preservar. Preservar sai muito mais barato. Aí veja, para a população trans, se ela está na luz, ela vai levar pedrada, xingamento. Se vai para o escuro, é abusado. Nossa, morta, que labirinto, ela é morta. Né? Então, é bem complicado. E acredito também que aí a história dos dados, né? Que aí o Instituto Patrícia Galvão faz um trabalho maravilhoso de jogar essa lupa
né, de tão importante, a gente precisa dos dados, está fazendo um papel incrível, mas e aí? Imprescindível. O que vem depois dos dados? Porque o próprio Instituto... Os próximos dados piorados, porque se a gente comparar a pesquisa Visível e Invisível de 2021 com a de 2022, todos os percentuais subiram. Todos. E sabe o que eles... Todos os tipos de violência subiram. E uma coisa que eu digo para você, que me chamou a atenção em uma das pesquisas do Instituto, pandemia, a maioria das pessoas de home office, aumentou o número de afastamento por causa de estresse gerado por assédio. O que é que me chama a atenção ali? As pessoas não estavam nem no âmbito presencial e mesmo assim o assédio aumentou. Mas aí tem mais uma coisa que é importante do olhar da gestão. Começaram a perguntar, né? Não é só o estresse, mas por que está vindo o estresse? Começou a aparecer o papel do assédio nesse adoecimento que está chegando nos departamentos médicos e futuramente no INSS. Então, olha só como as pessoas estão começando, né, a mostrar uma realidade nua e crua. E aí a pergunta para os empresários. Né? Primeiro, você se preocupa em perguntar, né, levantar dados de que... Porque pesquisa de clima nem sempre vai revelar isso. Né? Vai ver Acho que a grande maioria não revela pesquisa de clima. Já trabalhei em empresa, sendo bem sincera, que era tóxica, xenófoba, machista, homofóbica. Ai, a pesquisa de clima. Linda, não, maravilhosa. Gente, eu mesmo respondi um monte de coisa ruim. E assim, as pessoas, a gente precisa de ver também, dentro do ambiente organizacional, o nível de confiabilidade das pessoas que estão respondendo a pesquisa. Isso é muito nítido. Quem nunca respondeu uma pesquisa falando, olha, eu não acredito nisso. Então, eu vou responder, dei tudo 10, dei tudo 9, dei tudo 8. Ou então vou me perseguir. Sabe como é que eu mapei um RH que é realmente comprometido com a causa, que nessa jornada a gente aprendeu, né? E vou aprendendo cada vez mais, né? Com quem vale a pena a gente realmente usar de uma causa tão importante dessa para trabalhar sério nas empresas. É quando ela admite, Ana, é o que a gente chama de deserto de dados, né? Se a pesquisa não está mostrando assédio, eu sei que não estão respondendo por medo. Então, quando o RH, o grupo de afinidade, me traz uma informação dessa, que o deserto de dados está incomodando, eu digo, essa aqui dá para fazer um trabalho bem bacana. Porque não é o CEO que diz, na minha empresa não tem assédio. Hoje eu cheguei num nível que eu ignoro esse tipo de afirmativa, sabe? Tem que ignorar. Eu ignoro porque eu tenho dó. Daquele ser que está na minha frente, que não consegue enxergar o que está acontecendo com o mundo. Até ele virar o rapazinho ali da Caixa Econômica Federal, né? Que já vinha, segundo me falaram, há muito tempo com essas práticas tóxicas. E aí terminou, é dado público, notícia aí. E aí você vê, né, a questão. Aí veio uma CEO mulher que estava ali preparada já há muito tempo. E aí que não foi vista, que não foi vista. Essa mulher estava preparada há muito tempo e não foi vista. Precisou de uma crise. Precisou de exposição institucional, né? Precisou machucar mulheres, né? Precisou adoecer essas pessoas. Acabar com a reputação do maior banco público do Brasil, né? Que tem um papel social, vai além de um banco privado. Pois é. Então, Aí achou a mulher. Aí achou. Né? No meio de tudo isso, achou. Aí ela ainda deu uma entrevista, que eu gostei muito dela. Ela fez, precisou de uma crise para me valorizarem, para hoje ter um banco que tem uma CEO no Brasil, um banco público. Eu fiz, tá certa. E quantas crises mais vão ter que surgir, né? E quanto essa mulher não devia estar incomodada, Andréa? Porque devia chegar no ouvido dela e, de novo, bate aqui, tem um limite enquanto a gente faz rede, a gente influencia ali dentro da empresa. Mas quem tem a caneta maior, no geral, é quem vai fazer aquilo ali escalar e virar a cultura, né? Então, como é que o CEO, que é o assediador, alguém vai ter, né, a vontade de denunciar? Aí vai virando um deserto de dados, o bola de neve, e depois aqui não tem assédio. Nossa, aqui nós somos a exceção do universo. O alecrim dourado do Brasil, um país super machista e assediador. Parabéns, viu? O recrutamento foi, que morre gente todo dia, né? Todo dia morre, e eu gostaria muito, não vi pesquisas nesse sentido, do preço que isso custa para o SUS. Isso é bem importante. Do preço que isso tem para o INSS. Porque a gente não pode esbanjar recurso público. Não pode, não deve. A prevenção vem para isso, né? A gente já falou de tantos fatores aí. Então, assim, por exemplo, você tem uma guarda Maria da Penha que precisa existir, mas eu fico dizendo, eu trabalhei uma vez num projeto com financiamento do governo alemão, e eram 3 capitais na América Latina sobre coleta de dados de feminicídio. São Paulo, capital, Bogotá e Cidade do México. E, gente, eu fiquei muito triste.
São Paulo era o que menos tinha sistematização de dados e transparência em relação a isso que a gente está colocando aqui. A gente até sabe o número de feminicídio, mas onde aconteceu, né? Aí, às vezes, o registro não é padronizado na delegacia. Então, a gente teve que entrar com lei para conseguir, né, que é a Lei de Acesso à Informação, para conseguir alguns dados que o governo federal não tinha transparência para passar para a gente. E aí eu fico dizendo, gente, mas hoje a gente tem uma iniciativa no Rio de Janeiro que, durante a pandemia, registrava BO online. Você estando online, você consegue sistematizar dados. Então, quer dizer, falta boa vontade. Falta boa vontade. Para levantar os dados, para dizer, é isso aqui que a gente vai ser, cirúrgico para conseguir resolver. Falta de fato acreditar. Olha, esse menino que matou a professora aí, mais 4, né, essa semana, ele tinha um histórico. O juiz, posso falar, porque tá em todas as reportagens. Será que esse homem será que os homens que estavam perto desse homem não viam ali uma pessoa ruim? Uma pessoa... Porque o assediador, né, o fascista, existem comportamentos que não dá pra pessoa trocar de capa. Não dá. Ele vai amenizar, porque assim, ele vai ter noção do perigo com quem ele tá conversando. Ele vai ter medo. Mas a gente consegue ver, na prática do dia a dia, quem são essas pessoas. E vou te falar mais, Ana. Eu tô com um caso de uma pessoa que me procurou, que ela pediu medida protetiva para o filho, de 16 anos, e foi negado. E o filho está sofrendo preconceito por parte da pastora. Porque o pai é de uma determinada religião, a mãe é de outra, e o menino de 16 anos fica no meio. E aí entra toda aquela questão de crença religiosa em cima. Uma criança de 16 anos não tem condições de decidir nada. Gente, adolescente só tem tamanho. O cérebro, né, que é o córtex pré-frontal da tomada de decisão, ele termina aos 25 anos. Termina de fechar aos 25 anos. Que mania é essa que a nossa sociedade tem de achar que um jovem de 16, 17 pode decidir alguma coisa? Ele precisa, né, de acolhimento. Sim. Esse menino que matou, acabou a vida dele. Da mãe, do pai, da família, da professora, da professora, daquela comunidade escolar. Porque ninguém olhou que ele precisava de ajuda. Isso é bem interessante, essa coisa que eu sempre tenho e tem juízes maravilhosos, tá? Juízes maravilhosos. Mas tem machismo no judiciário. Porque, levando para a questão do gênero, por exemplo, uma amiga minha me ligou uma vez, teve uma situação de violência doméstica, e ela falou pra mim, Ana, foi tudo perfeito, você não tem noção. A guarda Maria da Penha chegou e pegou. Ele saiu algemado, o cara. A gente foi pra delegacia, colocaram em salas diferentes, tomaram o depoimento dali, e ainda me ofereceram, você quer ir pra um abrigo, mas como eu tenho recursos, eu preferi pegar um Airbnb e sair, etc. Tava tudo perfeito. A questão é, quando chegou no juiz pra medida protetiva, o juiz disse que não, porque estava tudo no contexto da briga política. Eles discordavam politicamente e o cara se achou no direito de ameaçar e querer matar porque a mulher não votava na mesma pessoa que ele. Enfim. Aí o juiz disse, não, discussão política é uma coisa normal nas famílias hoje, negou a medida protetiva. Então essa minha amiga mudou de estado, porque eu disse para ela, vai embora, porque esse cara vai voltar atrás, porque não é normal esse tipo de agressão por causa de uma discussão política, né? Enfim, e aí depois a gente descobriu que tinha um histórico dele com a ex-mulher, porque isso, volta, faz de novo. Então, aí veja, eu tô falando de uma pessoa que tem recursos para preservar a vida dela. Imagina quem não tem. Então, quer dizer, a rede de acolhimento da Secretaria ali, Direitos Humanos, da mulher, funcionou. Quando chegou na mão do juiz, o cara colocou essa mulher de novo em risco. Aí o Ministério Público entrou e ela conseguiu a medida protetiva. Graças a Deus, temos promotores e promotoras super atuantes. Não, nós temos em todas as esferas pessoas atuantes, pessoas antenadas, mas precisamos de mais. E precisa sair com essa história do falso poder, porque eu passei no concurso, então aqui eu sou autoridade máxima, ainda mais o Brasil, que tem um direito interpretativo, e coloca na mão de alguém que vem com uma roupagem patriarcal, machista, o poder de decidir nossas vidas, se a gente vai continuar vivo ou não, porque no final das contas é isso, né? Aí é o que eu falo, vamos correr aí, as mulheres que se sentem prejudicadas, as instituições têm ouvidorias, a gente não pode se calar. Né? O que acontece é que essas mulheres ficam muito adoecidas, igual essa mãe, ela está enlouquecida. Por quê? Porque ela não conseguiu, o filho liga para ela pedindo ajuda, com medo do pai, e isso não é levado em consideração. Pois é, a atenção... E o laudo, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, aí muito provavelmente, eu espero que não, do fundo do meu coração, eu espero que não seja mais um caso mal sucedido de alguém que deveria olhar de uma forma mais atenta para isso, sabe? E vamos transferir isso para dentro das empresas. Com certeza. A Rádio Corredor, ela é sempre informativa, né? Sempre.
Aí eu me lembro de um caso uma vez, e era um RH super, super, super atuante. E aí, mas veja, por ela ser atuante, a história dos dados, por que mulher não dura nesse departamento? 3 meses pede demissão. E aí eu pergunto por quê? Por que tem um silenciamento? O pessoal tem medo de denunciar, porque também o assediador ele é inteligente, ele diz que é amigo do dono. E sabe o que eu acho? Né? Eu gosto muito da história do Barba Azul, quando Sim. a gente vai falar de assediador. O Barba Azul era extremamente envolvente. Né? Ele não mostrava que ele era um... Não tá com a cara, né? Assediador. Não. É um cara que é bacana com todo mundo, sociável. É isso aí, né? E é isso. E as pessoas questionam, falam, não é possível. Não é possível. Porque o assediador, ele sabe quem ele vai... Ele sabe quem é a presa. É isso aí. Isso você estuda muito neurociência, você sabe. O predador sabe quem é a presa. É a menina mais tímida, é a que não tem rede, é a que começou a trabalhar, a jovem aprendiz que não sabe ainda ter referência, aí se aproxima, tipo, eu quero te ajudar a crescer aqui, né? E vai aquele assédio sutil até ir pra chantagem, né? Então, assim, o assediador, eu digo, tem um equivocado que fala besteira, que esse daí a gente chama pra um canto e o cara, putz, nem pensei, por isso que treinamento é importante. E tem o que vai atrás de quem tá vulnerável. Tem o dolo, a intenção mesmo. Sabe, ali, né? muitas vezes, sabe, essa mulher precisa desse emprego, é uma mãe solo, tá se divorciando. Ela não vai ter coragem de abrir mão desse emprego. Tem esse mau uso de poder. E, desculpa, uma pessoa dessa, pra mim... Não, e a gente tem a questão também de ser uma normalidade a violência na vida de muitas pessoas, de muitas mulheres no Brasil. Então, às vezes, a mulher, ela não enxerga que ela está sendo assediada. Porque a violência faz parte do mundo dela lá fora, da empresa. Sim. Viu? Mãe e pai também discutindo nesse lugar de um abuso tóxico. Eu lembro muito no colégio, e aí a gente precisa falar de que aí a gente volta para esse lugar, por que muitas mulheres repetem os padrões das famílias? Primeiro, porque aprendeu crescendo isso. Na minha casa, eu tive um avô que dizia, olha, homem subiu o tom de voz, pega as coisas e vai embora, porque ladeira abaixo, viu? Perdeu o respeito, neta minha vai estudar e ter dinheiro, porque eu não vou estar vivo, então vocês pelo menos saem de casa com dignidade. Então, isso era muito empoderador. Meu pai e minha mãe, tipo, você vai ter carreira, você vai ser independente. Eu lembro, eu tô falando de um ambiente privilegiado, tá? De um ambiente de uma amiga minha que depois foi vítima de violência doméstica, já era do namorado há muito tempo, até que terminou uma agressão que ela quase morre, do pai chegar e dizer, mas quando é que você vai arranjar um marido rico? Estou pagando colégio caro para você? Veja, é dessa sutileza, não estou falando que o pai batia fisicamente, mas o que é que está se incutindo ali? Qual é o papel dessa menina na vida dela, a autonomia que ela tem, até para ela ter sustentado um namoro tão longo, foi porque não queria frustrar o pai e a mãe. Sim. Olha aqui, vocês não me pediram isso, eu tô agradando e terminou no relacionamento. Olha que boazinha que eu sou, né? Exato. E a gente é treinada pra ser boazinha, né? Sim. A gente é treinada nessa Sim, sociedade. porque aquela que não é a boazinha, ela é a intolerante, ela é Eu não sou a boazinha, mano. Não, teve um tempo até que quis ser, hoje não sou mais. Então, as pessoas até olham diferente pra gente. Porque você tá naquela linha, assim, de tipo, intolerante, não sou boazinha... Cuidado com ela, que ela pode te denunciar, né? Então, você fica naquela coisa, assim, você sofre uma exclusão social. Sim. Isso é bem interessante, porque também é isso, né? A gente já sabe que mulher que é assertiva, que fala, é doida, é agressiva, né? E a gente paga um preço, mas eu digo que a minha sanidade e atrair pra mim um filtro natural de pessoas que vão respeitar que eu vou falar quando eu não estiver satisfeita, isso vale pra tudo, tá, gente? Também pra amizade, pras relações familiares. Sim. Família é cura e também é veneno, dependendo do lugar. É a gente entender que eu prefiro, porque se isso vai me oprimir, vai me adoecer, antes a minha sanidade e a minha integridade do que tá tendo que agradar a todo mundo. Estou pagando meus impostos, respeito a Constituição e as leis. Não é? E no trabalho a gente sabe que tem a história dos grupinhos, que eu falo muito também, quando a gente vai falar da mulher machista. A difamação, a mulher que brilha, que cresce, aí começa o grupinho... Digo, gente, difamação não é uma coisa legal, não, e tem o grupo das hienas que querem boicotar. As outras mulheres que se sentem, de uma certa forma, agredidas, menosprezadas, inferiores, sei lá por quê, porque cada um tem uma dor, né? E aí perceba que elas se juntam para excluir aquela que tá brilhando.
Isso é E inconsciente. difamam, e querem adoecer, porque a gente foi educada também para competir uma com a outra, em vez de se inspirar, né? Que coragem que ela tem, vou fazer isso também, vou bancar meu projeto. E eu acho muito interessante estar falando com alguém do setor público. Eu trabalhei no terceiro setor também muito tempo, e a gente atuava com redes públicas, e eu aprendi a admirar muito o funcionário público empreendedor. Eu digo, gente, é muito mais desafiador do que vocês imaginam, porque o pessoal vai para aquela coisa, tem estabilidade. Gente, quem quer fazer coisa diferente na máquina pública é um guerreiro. E eu tenho um case de uma mulher, Catarina, um beijo, eu espero que você esteja brilhando onde você estiver, que ela conseguiu bater recorde de inserção de mulheres, né, programadoras através de políticas públicas no interior, contemplando meninas miscigenadas, né? E foi o olhar dela, empreendedor, guerreiro, de mulher, de servidora, que chegou, não, tem que ter cota para mulher. Ah, mas o pai não deixa a menina vir aqui porque acha que a menina tem que casar. Então, vamos colocar, sabe o quê? Assistência social. Mobilizou os professores para dizer, mostrar na cabeça dessa menina que ela também pode ser uma programadora. A gente sabe que a gente precisa de mais mulheres na área de TI para poder ter finalmente igualdade salarial daqui a não sei quantos anos. Foi ela. E até para combater vieses inconscientes, machistas, por conta da inteligência artificial, que daqui a pouco vai dominar aí, tá todo, né? E que é o humano que programa. Que Se é a o gente humano que reproduz programa, essas relações, É isso aí. vai ser machismo em escala. Vai ter pior robô ainda. assediador, aí ferrou, né? Imagina, né? Total. Não tem nem tipificação penal para processar o mas tem a responsabilidade da empresa, isso tem que ficar muito claro. Com certeza a empresa vai ter responsabilidade objetiva em todas as atitudes e condutas assediadoras, racistas, homofóbicas, etaristas. É crime. A gente precisa dizer que bom Mas que que a gente está aqui para falar que a gente não quer que chegue nisso, né? Pois é, a gente tem que falar de prevenção. Então, assim, você trouxe aí o risco, aí eu pego ainda uns jurídicos de empresa dizendo assim, não, mas quando isso chegar aqui, aí eu fiz, gente, não é muito melhor o caso não chegar? Tem uma ouvidoria que quando o caso chega, que já é uma bandeirinha amarela, que o pessoal diz, mas vai chover de denúncia na ouvidoria. Agradeça, porque aí você vai conseguir entender o que é que precisa de intervenção para a educação, que a gente precisa falar da oportunidade de educação, de alinhamento, quem é a fruta podre que a gente tira, entendeu? Antes de virar um processo trabalhista. Então, imagem, né? Porque hoje a imagem da empresa gravou um videozinho de 10 segundos, já é o suficiente para riscar essa imagem e para reconstruir tudo isso. A gente falou de quantas marcas aqui no começo, né? De tipo, a gente olhar hoje a régua das pessoas, entender que quanto eu desembolso um dinheiro e eu estou pagando, quanto é que eu estou ali impactando naquela cadeia. E eu vou dizer também, vamos para o exemplo positivo. Eu tive recentemente numa empresa que faz biocouro, pelo manejo sustentável do pirarucu, no interior do Rio de Janeiro. E um empreendedor que olhou e fez assim, olha, a gente tem que trabalhar a questão das relações sustentáveis no humano, porque não é só o ecológico. Para mim é um contrassenso ter desrespeito aqui na minha fábrica entre homens e mulheres, se eu estou trabalhando só com a ecologia. Porque, inclusive, é o ambiente que eu estou criando para eles. Então, veja, se eu tenho um empreendedor que tem esse olhar, por que as grandes empresas não têm? Quando morei na China, 2 anos, gente, isso é um detalhe da minha vida. Eu tinha empresários, e aí não importa o tamanho, que me pagavam para ver se tinha... vai lá, visita a fábrica, não só para saber se existe, mas fica atenta se tem trabalho infantil, as condições do trabalho, do trabalhador, do fornecedor. Então, quer dizer, isso é um mindset de uma liderança sustentável preventiva, né? Porque não adianta. Mas estava lá na China. Daqui a pouco está o escândalo, gente, sociedade vigiada. Você estava ali subsidiando uma cadeia de trabalho escravo, de abuso, né? Se eu fosse chefe, líder de uma grande empresa, eu pensaria exatamente nesse lugar que vai, não só porque eu tenho um compliance interno, mas também olhar para a ouvidoria e para também a comunidade que eu tenho ao redor. É o tal do SG, né, que o pessoal fala tanto. Agora, se você líder, né, diretor, presidente, tem dificuldade e ainda acredita de fato que dentro do ambiente não tem assédio, né? Olha, comece por você, né? Comece por você. Quais são essas crenças tão profundas e absolutas que impedem de enxergar o que está acontecendo ao seu redor? Né? Porque certezas absolutas nos afundam. Sim. Nos afundam, nos tornam intolerantes, impedem um diálogo de crescimento. Uma das habilidades da empregabilidade, né? Agora ainda mais que a gente vai ter a primeira duas gerações trabalhando no mesmo departamento, porque a sociedade brasileira está envelhecendo, então cada vez mais vamos ser longevos no mercado de trabalho.
Aí é o que chamam, né, em inglês bonito, continuous learning, que é a habilidade de continuar aprendendo. Certezas absolutas, eu até brinco quando dou minhas palestras. Você não quer ser o tiozão, né, aquele chefe sem noção que perdeu o emprego, que gerou uma crise para a empresa, que deu uma entrevista sem noção, porque eu já peguei caso do RH dizer, pelo amor de Deus, meu CEO tá dando entrevista misógina e machista, eu tô com um conselho nas minhas costas, vem cá, me ajuda, entra com o pé na porta, porque já aqui, santo de casa já não tá fazendo milagre, entendeu? Então, quer dizer, o continuous learning, o aprendizado, é entender exatamente toda essa urgência e clamor da sociedade, que não dá mais para aceitar assédio, racismo, discriminação. E não é só porque não tem lei, tá, gente? É na cultura do que a gente vive na empresa, nos valores, porque vaza na propaganda. Quantas marcas aí não dizem, porque mês da mulher, e elas são lindas, são poderosas, etc. Aí é tão machista o marketing, que quando você vai ver a gente que tem um letramento, nas entrelinhas, olha né? a propaganda, o lugar onde coloca a mulher, né? Mansplaining, sempre o homem nesse lugar de destaque. Então, quer dizer, aí vai para o que você fala da coerência. Aí você já olha para essa marca e faz, tá vendendo uma coisa, mas olha para dentro. E passa, né? Porque tem uma agência de publicidade ali, e mesmo assim, se vazou, tu imagina dali para dentro o que deve acontecer. E assim, eu estudo esse assunto há 7 anos de forma ininterrupta e levei até eu fui estudar neurociência na Santa Casa em São Paulo para tentar entender como que o cérebro é formado, né? Esse cérebro que fica imerso numa cultura machista, como ele é formado? Porque o cérebro ele acaba sendo resultado de experiências de genética e de ambiente. Então, né? E eu fui a minha filha está sendo criada de uma forma diferente. Os nossos filhos não vão aceitar mais isso. E a gente olha, a gente consegue olhar de uma forma muito sutil as propagandas. Hoje eu vejo empresas que falam que não tem machismo estrutural, ou que tentam afastar essa coisa do machismo. Mas você vai olhar nas propagandas, nas fotos das empresas, o homem está lá na frente, assim, ó, chamando a atenção em destaque, e a mulher está lá do ladinho, assim, ó, com o braço abaixado. Então, a gente começa... Essa educação que a gente tem começa a fazer com que a gente olhe os detalhes das coisas. Porque está nos detalhes. E são conversas que estão rodando com cada vez mais velocidade. Não está mais em nicho. Não. E aí você pega a estatística, né, da ActionAid. A gente tem aqui no Brasil que mais de 50% das meninas acima dos 16 anos sai de casa com medo de assédio. Ou seja, está na pauta, está atenta. Não já vai achar mais normal o tiozão fazer aquela massagem, tirar aquela casquinha quando ela é estagiária. Então, eu sempre digo, então você não quer olhar para isso, a tua estagiária, a tua cliente, né? E eu quero que seu negócio dure muito, né? A tua futura jovem aprendiz já vai chegar aqui letrada, querido. E dure sem dor de cabeça, né? Porque consertar tudo isso, a gente está vendo aí. A gente precisa de educação, a gente sabe. Mas aí qual é a história? É educação. Professores nas escolas. Eu tenho amigos meus que me mandam mensagem: olha, vai conversar lá na escola, vai dar uma palestra lá na escola, porque o professor está assediando meninas de 14, 15 anos. Assediando, já peguei professor racista. Entendeu? Então, assim, isso para mim me choca muito. Esse ponto é bem importante que você está trazendo, Andréa, porque isso, para mim, o que a gente está fazendo hoje é apagar incêndio. O ideal é que a gente tivesse essa conversa, né, dentro das escolas. A gente tem aí a Austrália e meu sonho é trazer esse projeto para o Brasil. Eu queria que meu dia tivesse, assim, 72 horas. Já cutuquei lá na Austrália, psicóloga, etc. Porque a Austrália agora, na rede pública, está ensinando a meninos de 5, 6 anos consentimento. Consentimento é a base de muita coisa para o respeito. Inclusive para o marido não cometer estupro marital. Quer entender que a mulher diz, não quer, né? É crime, gente. Precisamos dizer, não é porque você é namorado, namorada, a esposa que você vai ser propriedade, não. Na escola da minha filha tem uma coisa chamada Laboratório de Vida. É a coisa mais linda do mundo. Eles falam sobre sentimentos. Então, assim, em algumas escolas particulares provavelmente deve ter. Mas a gente tem que levar para as públicas, né? Pois é, porque ainda termina esse lugar da desigualdade quem tem acesso, né? Ia ser tão bom se isso fosse, né, política pública. Gente, eu li para Beatriz um livrinho chamado Emocionário. Você já ouviu? Não. Para crianças é muito legal. Então anota aí, procura, dá um Google, chama Emocionário. Ana, eu vou mandar para você depois. Porque a gente começando a mostrar para essas crianças, né, o que é emoção, onde que bate o respeito, o que é machucar o outro. Desde pequeno, vai dando uma consciência, né? Você veja, primeiro, vamos lá falar do homem, né? Que é ser treinado para ser sempre o campeão, o forte, o que não sofre.
Coisa mais linda que uma mãe pode fazer para um filho é fazer esse filho entender seus sentimentos. Porque, vamos lá, um homem que não aceita um não de uma esposa e vai lá e mata, é porque lá atrás ele disse, não, como assim? Eu fui treinado para sempre ganhar, ser o campeão, ser o fortão. Como é que essa mulher ousa me rejeitar? Que é o assediador também. Que persegue a mulher porque não quer sair para um happy hour com ela, não quer um date e vai lá na empresa. Você vai ver. É uma construção que começa nesse lugar do sentimento de saber ser rejeitado, lidar com a frustração. Então, essa masculinidade tóxica que a gente termina tendo que falar quando a gente fala de assédio e de machismo, é uma coisa que você pode combater dentro de casa com os meninos, né? A gente está empoderando um monte de menina, porque hoje eu vejo, num lugar de observação, não é estatístico, que está mais fácil falar com as meninas sobre seu corpo, abuso. Eu vejo, assim, a minha sobrinha super feliz com a fadinha lá. Ela é uma menina e ganhou um ouro lá no skate, lugar de menina onde quiser. Mas eu ainda vejo um gap nesse lugar de como endereçar isso com os meninos. E a gente não quer calar os meninos e os homens. A gente quer trazer pra cá, ó. Vem, vamos conversar sobre isso. Vamos olhar diferente, né? Vamos colocar luz aí nessa escuridão. É essa a intenção. A gente não quer pegar um chicote e excluir os homens da nossa vida. Não, né? Pelo contrário, a gente quer viver em paz. Bem, homens e mulheres surgiram pra conviver em paz e no respeito. Sim. E aí você veja, um menino que pra se autoafirmar no grupo, que vai lá, vamos fazer bullying com o mais fraquinho, com o carinha ali que é... E acha engraçado. Ele volta e faz a mesma patotinha no ambiente de trabalho. Porque, de novo, não é só assédio sexual, é assédio moral também. Então, quer dizer, você não consegue ter esse corte educacional na escola que vai invadir a vida profissional. E a gente sabe que hoje tem lei, né? A gente quer que nossos filhos cresçam. Eu digo, ninguém quer que seu filho seja o CEO do Carrefour no horário nobre, no domingo do Fantástico, pedindo desculpa porque teve racismo. Então, veja aí no BBB, né? Eu tenho certeza que os meninos não são ruins, mas olha o preço que custou, né? Um comportamento que para eles era normal até então. Nem conseguiram entender, né? Por quê? Porque que acontece? Eles beberam, né? E aí a bebida, ela não é desculpa para assédio, não é, mas ela rebaixa um pouco a autovigilância. Então, quando a bebida ela rebaixa um pouco a autovigilância, o que você vai fazer? Você vai fazer o que você sempre fez. Exatamente, só tava ali o ego controlando. A bebida revela as pessoas. Ela revela as pessoas. Então, a gente é muito cultural, tá muito intrincado. Eu adorei ter você aqui pra gente dar esse recado de urgência. Quando você falou, a gente tem que trazer. Eu lembrei muito daquele filme Estrelas Além do Tempo. Aquelas mulheres brigando lá na NASA para ter um espaço, e uma delas falou assim pro juiz: Excelência, o senhor sabe a importância de ser a primeira? O senhor foi em primeiro em várias coisas. Então, Ana, eu acho que a gente tem noção hoje do que é a importância de ser a primeira. Né? E a gente está sendo a primeira com amor, com carinho, colocando luz aí nessa escuridão, trazendo os homens para essa batalha. E aí vem a Cora Coralina e fala o seguinte, que as primeiras, elas tiram pedras e colocam flores. Então é essa a intenção, sabe? De tirar as pedras e colocar flores. Eu termino esse pensamento. A gente tem muita coisa que falar. Já quero deixar você convidada aqui para vir falar sobre assédio nos bares, que também a gente vai ficar horas falando sobre isso. Só tenho a agradecer ao meu público que ficou comigo até agora. Agradecer a você. Deixa um recadinho para eles, né? E, até o próximo episódio do Dona Cats. A Ana vai se despedir de você. E, Ana, muito, muito obrigada por hoje. Foi muito especial. Eu que agradeço. A vida ter feito a gente se encontrar. Gente, um recado aí. Tem lei, tá? Ministério Público do Trabalho aceita denúncia anônima, tá? Isso só para dizer um caminho aí, se sua empresa não tiver ouvidoria. Não andem sozinhos, né? Contem com a gente. Contem com a gente. Muito obrigada. Gente, um beijo. Até o próximo episódio do Dona Cast. Firme. Dá o toque aí no sininho para chegar conteúdo para você. Bom sábado.